É muito importante que você seja fiel no dízimo, porque eu falei que não é mais importante, na realidade é mais importante, é muito importante, porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero servir a Deus, eu entrego a minha vida para Deus, eu entrego o meu coração para Ele, Jesus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero, poxa, toma a minha vida, eis-me aqui, etc. Aí, quando se fala em dízimo para essas pessoas, ela diz, eu não creio que eu tenha que dar 10%, os primeiros 10% do meu salário. Eu não creio que tenha que ser fiel nos dízimos. E, na realidade, essa pessoa, se ela não é fiel em 10%, como é que ela vai ser fiel com 100% da vida dela na mão de Deus? Hein? Como? Como é possível? Não é possível. O pastor diz, eis-me aqui, ou o candidato a obreiro, a pastor, eu quero dar a minha vida, eu quero que Deus gaste a minha vida, mas ele é infiel no dízimo, então, ele está mentindo, ele está enganando. Eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que o dízimo não é uma imposição, mas é uma condição que demonstra que o dizimista pertence a Deus, que ele é servo e que Deus é o Senhor. O dizimista é aquele que considera o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro do que a mãe, do que o pai, do que os filhos, do que a mulher, do que o marido, primeiro do que a sua pátria, primeiro do que a sua igreja, primeiro do que o seu pastor, primeiro do que tudo, primeiro do que a sua própria vida. É como nós temos falado, batido, você vai numa festa de aniversário, a criança, depois que canta o parabéns para ela, então ela corta o bolo, pega a primeira fatia do bolo, e ela dá para quem? Qual é a primeira pessoa na vida dela? Então, às vezes é a mãe, normalmente é a mãe. Ou, se é o pai, então ela dá o primeiro pedaço do bolo para o pai. Então a mãe vai pensar assim, ele ama mais o marido, o pai, do que a mim. Se a criança, dá o primeiro pedaço do bolo para a mãe, o pai vai dizer, realmente ela ama mais a minha esposa do que a mim, ama mais a mãe do que o pai. Então, nós ficamos sabendo quem é quem. Quem é quem? O pai, que é o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele vê as nossas ações, ele vê as nossas atitudes, ele avalia se nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida ou não. Justamente no dízimo, porque o dízimo, no fundo, é o bolo. Você tem o bolo, você recebe o bolo no final do mês, que é o seu salário, ou o seu ganho, ou o seu lucro. Então, com aquele bolo, o que você vai fazer? Se você tira os primeiros 10%, quer dizer, a primeira fatia, você coloca no altar de Deus, então Deus vai achar, ele me considera em primeiro lugar na vida dele. Então, o resto do bolo a gente paga as contas, dá para ali, dá para acolá, dá para fulano, beltrano, etc. Tudo bem, mas a primeira parte do bolo, por isso o dízimo é chamado de primícias. São as primícias. Deus falou, Israel era a minha primícia, as minhas primícias. Você vê, minha amiga, meu amigo, Deus, quando nos considera a primícia dele, ele está dizendo que nós somos o primeiro na vida dele. O primeiro.
E por sermos o primeiro, nós temos o direito, privilégios de proteção, de bênção. Por isso que ele diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. Fazei prova de mim. Teste-me se eu não vou abençoá-los, abençoar financeiramente, abençoar a sua vida familiarmente, abençoar a sua saúde, enfim, eu vou abençoar a sua vida, vou remover o devorador da sua vida. Então, nós levamos essa consciência bíblica para tantos quantos creem e querem serem beneficiados. Quem quer ser beneficiado, obedece à palavra de Deus.